artística, como é que, e tendo passado por esta relação tão intrínseca com a fotografia numa fase também mais inicial da tua experiência profissional, como é que te encaminhaste para a curadoria, como é que foste dando passos nessa como é que foste desenvolvendo um interesse nessa área e como é que foste pondo em prática também esse interesse? Então, primeiro agradecer ao Paulo também pelo convite e à Ana por estar aqui passar um dia no campo e às artistas por nos receberem e nos mostrarem o seu trabalho. Pronto, isto é um processo, não é, que nós, enquanto pessoas que tivemos formação em arte, não é, tivemos um contacto inicial durante os nossos anos de formação. Eu cheguei a fazer exposições e em determinada como artista e a vender obras e tudo, e em determinada altura comecei a trabalhar por um conjunto de circunstâncias em arquivos de fotografia com o Luís Pavão. Já tinha uma relação com a fotografia anterior, no sentido de como observadora, não é? Não como por fazer fotografia. E em determinada altura apareceu a questão da fotocoletânea, que faz quase todo um processo de trabalho. Eles estavam a construir uma coleção ibérica de fotografia e, portanto, a minha relação era com os fotógrafos portugueses, de lhes apresentar, de lhes propor opções e depois de gerir toda a relação com Portugal. E, portanto, isso aprofundou muito a minha relação com a fotografia, que vinha de trás e que, na verdade, também já vinha da questão com os livros. Eu tinha feito Erasmus em Espanha e foi daí que conheci as pessoas que depois vieram fazer a fotocoletânea, e um deles tinha uma livraria onde eu comprei muitos livros, em particular livros de fotografia. Porque na altura havia menos livrarias em Lisboa no contexto artístico, e os livros eram muito mais caros, antes da FNAC e tudo isso, e portanto, pronto. E depois, em relação às exposições, em determinada altura eu comecei a perceber que a minha relação com o trabalho dos outros tornava-se mais... Era um trabalho que me era muito mais natural, digamos, de fazer. A maneira de mostrar, de apresentar, de propor. E, portanto, a ideia da curadoria acaba por surgir com várias ligações. Em determinada altura eu penso, quero fazer um mestrado, o que é que há? E era um mestrado mais interessante que havia na altura. Tínhamos inúmeros professores convidados do mundo inteiro, tínhamos 2 viagens incluídas a feiras de arte na Europa e pronto, na altura fomos à Manifesta em São Sebastião e à Bienal fomos a Liverpool. E tínhamos um leque de professores que era muito interessante, tanto portugueses como estrangeiros, e portanto achei, olha, isto é o ponto neste momento que me interessa. Eu estava a trabalhar na Gulbenkian, portanto eu entrava às 9, saía às 5 e às 6 começávamos no mestrado e saía da Gulbenkian às 8 e tal da noite para casa, e depois muitas vezes ainda ia trabalhar com a fotocoletânea. E pronto, e portanto foi uma experiência que não chegou... A experiência que tu tinhas até aí era do ponto de vista do artista, não é? Pensar as tuas exposições. Antes era pensar as minhas exposições, depois com a fotocoletânea começou a ser de ajudar na produção, em todo o contacto com os artistas, mas a outro nível, e em determinada altura faltava aqui uma parte de informação e de complementaridade, não é? Para conseguir encaixar, e achei que era o mestrado certo, e portanto eu não cheguei a fazer o mestrado, fiz a pós-graduação, e foram realmente 2 anos muito intensos e foram muito profícuos de aprendizagem, de conhecimentos, também era toda uma geração de pessoas, era o 2º ano que estava a ver aquele mestrado. E foi realmente muito interessante. Então, a partir daí, começou a pôr-se essa hipótese, e em determinada altura eu deixo de estar a trabalhar já com a Gulbenkian e começa a surgir a possibilidade do que é que eu quero fazer, e de repente apareceu uma possibilidade em contacto com a Catarina Botelho, fazer esta primeira exposição que foi no Chiado, e que foi, estamos a falar, em 2009, o Chiado ainda não estava invadido de turistas, não é? Gentrificado, e portanto o prédio da Bertrand estava em stand-by para ir para obras, à espera de licença da Câmara para se reconstruir, não é? Todo o condomínio que lá está hoje em dia. E nós estávamos à procura de um espaço que tivesse um ambiente como uma casa. A Catarina queria um objeto, um espaço que tivesse esse lado enquanto vivência, que tinha a ver com as fotografias que ela tinha na altura, e andávamos à procura de várias opções, e de repente apareceu esta, e pronto, e obviamente aceitámos, e foi assim uma coisa incrível ter acesso a um espaço de 3 pisos por cima da Bertrand, no Chiado. E pronto, e foi um processo muito interessante em que tínhamos... Vocês usaram o espaço como ele estava, não era? Todo, exatamente, no estado em que está, não é? Esta imagem dá para ver, ele estava algumas paredes pintadas, mas isto tinha sido escritórios da Bertrand, portanto não mexemos em nada, não havia obviamente dinheiro de produção para nada disso, e portanto mantivemos a coisa como estava, e tínhamos muito espaço para
muito espaço para quase poucas fotografias, portanto, não é? Portanto, acabámos por optar por uma montagem particular em que havia uma peça por sala e era como quase se mimetizássemos o encontro que a fotógrafa tinha tido com as pessoas que estava a fotografar. Em cada sala, não é? No fundo, tínhamos a escala desse encontro também e, portanto, a pessoa focava-se naquele objeto. Havia também uma relação particular da relação da luz nas imagens com a relação da luz no espaço. Portanto, criou-se ali um conjunto de circunstâncias e percorria-se os 2 pisos e depois no terceiro piso era o sótão e havia um conjunto de uma instalação com um caráter um bocadinho diferente, era uma série diferente, que era um conjunto de almofadas que a Catarina fotografou ao longo de uma semana, todos os dias de manhã ao acordar e, portanto, havia ali quase uma lembrança, apesar de serem fotografias absolutamente não é, nada abstratas, não é? Mas havia assim uma coisa quase onírica de ver uma natureza morta de uma almofada quase. E portanto o sótão terminava com isso. E estes objetos e as pessoas que foram sendo fotografadas aparecia uma em cada divisão deste espaço. E este espaço tinha um primeiro piso quando se subia, se quiseres passar para a próxima imagem, que tinha onde fizemos a inauguração, uma parte da festa, digamos, da inauguração, e onde no último dia fizemos uma finissagem, e para a finissagem eu achei importante trazer alguém que pudesse trazer livros de arte que eu sentia que não havia em Lisboa. Então convidámos a Inca, que já existia no Porto, que neste momento já não existe, infelizmente, e convidámos para eles virem a Lisboa trazer uma série de livros e, portanto, fez-se uma apresentação com esses livros. Houve uma conversa com Miguel Fanaf Pérez também e com mais alguns artistas e aproveitámos a finissagem para fazer este evento e, portanto, já sentia nessa altura essa necessidade, mas nunca me tinha passado pela cabeça, na verdade, vir a ter sequer uma livraria. Uma livraria. Era só uma necessidade que eu sentia, que quando viajava comprava muitos livros porque cá não os tinha, pronto, e portanto andava sempre carregada quando ia a Barcelona em particular. Sim, na altura havia a INC, que já tinha aberto no Porto, mas em Lisboa não havia Estamos nada. Estamos a falar de 2009. Precisamente. Em Lisboa não havia nada especificamente, não é? Dedicado, para além da FNAC e, enfim, a Bertrand, que tinha alguma coisa. Exato. E como é que tu, a seguir, tu tiveste também algumas experiências, como eu falei há bocadinho, articulando-te numa curadoria partilhada com a Maria do Mar Fazenda, em que também exploraram a questão das residências artísticas, que é uma coisa interessante e que também aqui nos interessa. Podemos falar se calhar sobre esse projeto, sim. Então, eu fiz outras exposições como curadora, pontualmente com alguns fotógrafos, mas depois foram acontecendo ao longo dos anos, desde 2011, primeira vez em Sines, e a última foi em 2014 na Fundação EDP. Pronto, vários projetos colaborativos de curadoria em conjunto com a Maria do Mar Fazenda, que era pronto, foi sempre uma coisa muito, muito feliz e que funcionou muito bem, porque em termos práticos, não é? Nós sabemos que tudo o que implica, hoje ser curador independente, não é? Portanto, fora de uma instituição implica fazer tudo, não é? Desde a produção a pôr o prego, e portanto a ideia de fazermos as coisas em conjunto ajudava muito e era pronto, em termos de equipa resultava bem e foi sempre muito interessante trabalhar com a Maria do Mar. E este, por exemplo, foi um projeto que fizemos no Museu Nacional de Arte Antiga, em que o museu estava à procura de criar uma relação contemporânea com obras dentro do museu, mas queria que isso fosse apresentado no jardim. Queria que fosse fotografia, mas que fosse apresentado no jardim. E então eu sugeri a ideia de termos estes MUPIs. Arranjámos maneira com a Câmara de ter apoios para conseguir, e depois com as empresas dos MUPIs, para conseguirmos ter os MUPIs lá no jardim. Queimámos um bocadinho de relva durante os meses em que aquilo lá esteve, que isto ficava tipo de maio até novembro, era desde o dia dos museus. E convidámos 5 artistas para fazerem uma residência no museu, terem acesso a uma série de espaços, uns privados, outros completamente públicos, terem acesso aos curadores do museu e escolherem um pouco o que é que lhes interessava. E, portanto, cada um tinha 2 imagens, portanto, tinha um MUPI de um lado e do outro. As imagens podiam-se ver, mesmo durante o dia, tinham bastante leitura no jardim e à noite também. Mas os resultados eram fotográficos? Os resultados eram sempre fotográficos, sim. Eram fotográficos. E depois, nos anos seguintes, continuou a haver este projeto mais alguns anos. E pronto, e foi um conjunto de 5 artistas que tinha a Sandra Rocha, tinha a Catarina Botelho, tinha o João Ferro Rodrigues, tinha o João Paulo Serafim, o João Serra e a Patrícia Almeida. Este, por exemplo, é um projeto da Sandra Rocha,
que ela fotografou. Há uma igreja dentro uma das funções que o Museu Nacional de Arte Antiga foi um convento, em determinada altura, de freiras reclusas, e há uma igreja que dá para a Rua das Janelas Verdes, na parede para a Rua das Janelas Verdes tem uma porta, em frente da porta que está na parte de dentro do convento, mas a porta é em azulejo, portanto não se consegue sair. É uma metáfora da reclusão em que elas estavam. Então a Sandra fotografa essa porta, não é? E colocamos aqui. Depois os MUPIs também têm uma coisa boa, porque tem uma escala que é muito a nossa escala. Eles estão um bocadinho acima, não é? Como numa exposição, um bocadinho acima do chão, e a escala das imagens acaba por criar um pouco... Até a relação com as esculturas que existem no jardim do Museu de Arte Antiga acaba por criar um percurso interessante, que nos obriga a lidar também... Eles eram retroiluminados? Eram. Ou seja, isso. Pois, havia cabos ali pelo meio e tal. Vou ver se há mais alguma imagem. E esse acompanhamento da residência era feita por vocês também? Era feita por nós, obviamente com os curadores, com os curadores do museu, e pronto, que faziam visitas guiadas a cada uma das secções, e pronto, e foi todo um trabalho que foi acontecendo, e pronto, e depois no fim os artistas tinham uma série de projetos, e tínhamos que com eles escolher o que é que se iria usar para a produção aqui, o que é que funcionaria melhor, e pronto, aí era o Ramiro Carreiro, estou a esquecer-se. E sim, e portanto este projeto acabou por ter esta função, e foi uma exposição que durou muito tempo, foi curioso, que acabou por se estender no tempo e teve esta função de ter fotografias ao ar livre que podem durar. Daqui vocês seguiram também para um outro projeto, também de residência, creio eu, mas na EDP. A Fundação EDP tinha apoiado esta residência, e no ano seguinte pediram-nos para fazermos a mesma coisa dentro do Museu da Eletricidade. Isto foi o ano em que se ia deitar abaixo os anexos que existiam ao lado da Central Tejo, que depois onde hoje em dia é o MAAT. E, portanto, havia também o interesse de documentar um pouco aquele espaço, e portanto que a residência também servisse para que se ficasse com algum material referente àqueles eram zonas de arquivo, eram zonas também onde estavam guardadas as peças, carpintarias e oficinas, as carpintarias e oficinas. Havia também portanto, o Museu da Eletricidade tem um museu realmente de objetos elétricos, digamos assim, e portanto tudo isso hoje em dia passou para um armazém noutro sítio, mas na altura havia um armazém enorme com imagens e objetos, e portanto desde um aspirador até computadores, até candeeiros de rua, até a tipologia todas dos tijolos que existem dentro da Central Tejo, pronto, é todo um mundo que existe ali. E então desta vez também com a Maria do Mar acabámos por escolher 5 artistas. Na verdade os artistas não eram todos ligados à fotografia, não é? De maneira nenhuma, mas pronto, havia o André Cepeda, que era de fotografia, havia a Margarida Correia, que também era, havia a Susana Gaudêncio, o João Paulo Serafim, e que ia fotografar as reservas do museu, e que havia essa intenção de ter passado da primeira residência para esta, para manter essa documentação. E depois havia o Renato, que era um escultor, e que foi a pessoa que teve Renato Ferrão, desculpa, do Porto, e que foi a pessoa que teve a reação mais curiosa à ideia de fazermos um múltiplo. Então a questão que se punha era, na altura a agenda estava cheia para as exposições, e portanto nunca sabíamos quando é que podíamos expor, aonde, no posterior à residência, e portanto a escolha das imagens estava a ser difícil, e em determinada altura tivemos esta ideia de se fazer uma boîte en valise. Então se não se pode expor, então vai ser a própria caixa, uma edição limitada, e a própria caixa já é a exposição. Pronto, então criou-se esta ideia da Lei de Ohm. A Lei de Ohm é a lei da resistência, não é? E no fundo também era uma homenagem à própria Central Tejo, que se mantinha ali, não é? Enquanto aquele objeto antigo, tudo o resto viria abaixo, e portanto ia dar origem a este novo edifício, que é o MAAT. E portanto ao abrir a caixa funciona como um jogo familiar de Monopólio, não é? Por exemplo, então tem esse formato, abre-se, tem as instruções, no fundo são os artistas todos e a descrição um pouco das obras. E dentro, se queres passar à próxima imagem, dentro da caixa temos vários pósteres, vários desdobráveis, temos o objeto do Renato,
que era, que teve a ideia, portanto a ideia era, vamos fazer uma caixa, a caixa tem que ter 150 exemplares, não podem ser mais, temos aqui este orçamento, e isto foi a exposição que depois se fez, portanto quando se abriu a caixa, criou-se um corredor, havia um corredor pequenino que existe dentro da Central Tejo, montou-se esta estrutura no meio, e havia 2 cartazes que estavam expostos, que um é da Margarida Correia, que é este que vemos aqui, e o outro que se vai ver na outra imagem é do André Cepeda, e depois as imagens aqui mais próximas eram do João Paulo Serafim, e no próximo vamos ver os cartazes que têm desenhos e têm uma parte mais de informação do arquivo sobre a eletricidade da Susana Gaudêncio, exato, que são estes primeiros que vemos agora. E então o Renato tinha uma peça que aqui não se vai conseguir ver muito bem porque estamos nos telemóveis, mas que são rolos de fax de papel térmico, portanto sensível ao calor, no qual ele fez uma série de desenhos, mas com calor, de objetos que ele tem no ateliê, e, portanto, ao esticarmos esses rolos que têm 15 metros, há um objeto por metro. Portanto, ele fez isto vezes 150 vezes. Portanto, um multi para um escultor, quando a este nível, tem uma outra capacidade de trabalho. Pronto. E depois isto chama-se, essa peça chama-se... Eram 150 exemplares Eram 150 exemplares das caixas, exatamente. E esta peça dele chama-se desperdício, porque na verdade os próprios objetos que ele tem são como se fosse desperdício, restos, mas que aqui de alguma maneira são museografáveis, normalmente em que os colocamos na caixa e depois dentro do museu, e depois porque também o tempo que ele implicou fazer isto tudo, quando este papel, que é um papel térmico, assim como os papéis do multibanco, vai desaparecer com o tempo. Claro. Portanto, não sabemos qual é a longevidade deste processo. Portanto, houve aqui uma enorme generosidade da parte do Renato e é um projeto muito interessante que acabou por ficar. Nas que eu tenho aberto, continuam lá os desenhos, mas foi assim uma experiência realmente muito curiosa esta dávida. E o André Cepeda tinha ainda, além destas imagens que vemos aqui, que são candeeiros, são candeeiros de rua, alguns desses tijolos e dos restos de carvão já queimado da Central Tejo. Tinha também um disco de vinil que na inauguração, aqui tinham uns auscultadores ali pendurados, que se podem ver, e na inauguração esteve lá a ecoar na Central Tejo, funcionava lindamente, que de um lado tinha uns sons que são mais orgânicos, tipo parece sangue, o bater do coração, alguma coisa assim, e do outro lado tinha uns sons mais minerais e que também tinha tudo a ver com aquele espaço e com todo o historial que existia. Funcionamento daquele espaço industrial. Daquele espaço industrial, tudo isso, exato. Muito bem. E como é que te aproximas, enfim, este trabalho com os múltiplos, com a fotografia, é uma coisa que não é? Que já percebemos que te vem acompanhando. Como é que te aproximas, como é que voltas a encontrar-te com a ideia dos livros e da criação de um lugar para poder pensar os livros, arquivar livros, vender livros, promover livros, produzir livros? Pois realmente foi uma situação que aconteceu, não foi de maneira nenhuma construída, né? Eu não esperava por ela, apesar dos livros sempre terem estado presentes na minha vida. Então, em 2010, eu faço parte da co-organização da primeira Feira de Livros de Fotografia em Lisboa e que... É essa? Sim, pode ser esta, se calhar, primeiro. Desculpa. E que aconteceu, e como eu distribuía os livros da Fotocoletânea, portanto tinha um pouco essa relação já com algumas livrarias e editoras, essa que diz teto, já penso que sim, passamos já para a outra. E então, quando eu soube que ia haver esta feira, eu disse, esquecer o braço de prata, e disse, olha, eu gostava de colaborar, vamos organizar isto, acho que é mesmo bom que podemos fazer isto. E portanto, já tínhamos várias bancas, já havia a Pierre Van Rijst, já havia a Ghost, eu tinha alguns livros da Fotocoletânea lá à venda também, convidámos o Arquivo Municipal, a Vera Cortês também tinha alguns livros de artista, penso que a Câmara Foto também estava presente com alguma coisa e fizemos conversas, eventos e portanto foi mais ou menos nesta altura, em dezembro, um bocadinho mais no início do mês, um fim de semana em dezembro muito chuvoso, na altura, estamos a falar de 2010, o Braço de Prata parecia muito menos central. Sim, era longe. Ainda mais longe do que é hoje. Hoje em dia há muito mais coisas a acontecer na zona e, portanto, é muito mais comum irmos para aquela zona e, de repente, num fim de semana muito chuvoso, tivemos cerca de 1000 pessoas em 3 dias. E percebemos que, pronto, há aqui uma apetência. E quando estávamos na feira, apareceu o Paulo Catrica, que estava a fazer doutoramento em Londres, tinha vindo para o Natal e disse, que bom que isto está a acontecer em Lisboa, é mesmo importante esta ideia de... Acho que há uma anterior. Deixa eu ver uma mais vazia. Perdidos aqui na tecnologia. É esta. É essa. E então o Paulo disse, o meu sonho é ter uma livraria de fotografia.
Eu disse, olha, se calhar podemos pensar nisso. Portanto, isto foi no início de dezembro e passado um mês em janeiro tivemos uma conversa, ele foi para Londres, tratou lá de pensar umas coisas, eu também, ele encomendou uns livros, eu também tinha os meus contactos com Espanha, pronto, e em maio abrimos a STET. E a maneira que arranjámos de poder ter a STET numa escala execuível em termos económicos, gastando o menos possível, era alugámos uma cozinha do século XVIII, num primeiro andar na Rua do Norte, que era o ateliê de arquitetos de uns amigos nossos. E então, portanto, não tínhamos porta para a rua diretamente, não é? Tínhamos este era o espaço que tínhamos na altura, não é? Tínhamos muito pouca coisa. Ali ao fundo é uma fotografia da Patrícia Almeida, ali ao fundo, do Porto Belo. Tínhamos uma mesa, que era do Paulo, uns tampos que eu mandei fazer. Havia esta lareira à esquerda, à direita, que depois acabou por ser onde a nossa mapoteca acabou por encaixar. E acho que era lá uma fotografia do Paulo e pronto, estava tudo assim completamente em formato... Era muito pequenino, era um espaço muito pequenino. E a pouco foi-se enchendo de estantes e de livros e pronto, e portanto em 2011 abrimos o espaço e fomos arranjando mais livros e fomos começando a fazer eventos e percebemos rapidamente que era preciso, além de haver a intenção de ter os livros de fotografia, uma coisa que para mim me parecia relevante era que havia muitos livros de artistas que não cabiam na FNAC, não encaixavam no que era a FNAC e também não cabiam a maior parte deles nas galerias, porque para as galerias se calhar até eram baratos, apesar de alguns seriam mais caros, e para as livrarias normais eram coisas que não tinham visibilidade, não tinham lombada, faltavam as tipologias, não tinham ISBN, se calhar, tinham tiragens pequenas, então era preciso divulgar também esse, portanto acabámos por rapidamente alargar não apenas a fotografia. Sentiste também durante esse período inicial que havia, imagino eu, porque é uma coisa que eu também observei na altura, não sei se concordas comigo, que começou a haver uma espécie de boom dos livros de artista, não é? Houve uma série de repente, claro que os artistas sempre produziram objetos em formato de publicação, mas houve assim uma espécie de boom e de interesse pelos livros de artista. Também surgiram mais pessoas, colecionadores, interessados em adquirir e em ter uma espécie de núcleo dentro das suas coleções dedicado a essas temáticas. Houve na altura, creio eu, uma exposição em Lisboa com parte da coleção Teixeira de Freitas que tinha, ou em Serralves talvez, não me recordo bem exatamente onde é que a vi, mas que tinha grande parte da coleção Teixeira de Freitas que se centrava nos livros de artista. Portanto, havia assim de repente também um foco de interesse virado para os livros de artista, para as publicações. Se calhar em 2011 ainda não havia tanto mercado, digamos, mas nos anos seguintes sim, e esta década foi essencial tanto a nível dos livros de fotografia como a nível dos livros de artista. A Gulbenkian também fez uma exposição com o Paulo Pires do Val e Serralves tem uma coleção incrível desde o início de livros, já desde os anos 60, e depois já fez mais tarde com o Ricardo Nicolau uma série de exposições também de livros contemporâneos e pronto, tem uma coleção mais significativa. E o que nós sentíamos era que também queríamos, por um lado, dar a ver esses objetos, que às vezes podiam ser coisas de 5 euros, mas também podiam ser muito mais caros, e daí, pronto, há algumas instituições, em particular a Biblioteca da Gulbenkian, a Fundação EDP, algumas outras entidades que nos têm vindo a comprar esses livros, mas por outro lado também nos interessava que ao fazermos feiras fora de Portugal, por exemplo, íamos trazer livros estrangeiros, mas também íamos levar livros portugueses. Em relação ao boom, eu acho que houve assim a nível da fotografia é muito claro e a nível dos livros de artista eu penso que também aconteceu, com o digital, o self-publishing acabou por tornar-se muito mais fácil e acessível. Toda a questão de nós podermos fazer uma maqueta em casa, de poder fazer um print on demand, ou de poder fazer uma impressão digital com bastante qualidade. E depois criou-se todo um meio, não é? Um dos eventos em que nós participámos muitos anos e que éramos co-organizadores era o Que um Livro Pode, que era feito com os Ghost, com a Tipo, com a Oficina do Cego, e que a ideia não era... A feira era uma parte, mas a ideia era havia realmente um boom de livros a acontecer e havia a necessidade de se falar disso, de debater... Tudo isso também, não é? De organizar conversas e reflexão à volta Exato, deste meio que estava a surgir. Isto também temos que pensar que estamos a falar na altura exatamente em que a Troika teve cá logo a seguir, não é? Portanto, 2011, 2012, 2013... Precisamente. E, portanto, era muito mais fácil, se calhar, editar uma zine em fotocópias ou em uma impressão digital do que ir fazer uma exposição, se calhar. E podias fazer por ti próprio, e depois começaram a haver uma série de pequenas feirinhas, nós também começámos a organizar algumas feiras e a participar em muitas outras, e portanto de repente criou-se, tanto na fotografia como no meio da arte,
um conjunto, uma rede, digamos, de interesses. Não havia na mesma muito mais livrarias a ter este género de livros, mas algumas galerias começaram a ter mais livros e realmente começou a haver cada vez mais essa vontade, esse foco, e da parte dos colecionadores depois também começa a surgir. E também pensar sobre o que é que esse livro pode ser, não é? O que é que pode ser uma publicação, como é que podemos construir para além dos limites daquilo que está definido como sendo uma publicação. E pensar a publicação, já tivemos esta conversa também, pensar a publicação como uma exposição ou uma exposição a partir de uma publicação. Também tens alguns casos, alguns exemplos em que isso aconteceu, não é? Sim, eu acho sempre que uma publicação e uma exposição são coisas diferentes e que funcionam em meios diferentes. E acho sempre que até a mesma fotografia, o mesmo, digamos, trabalho artístico, não tem que ser uma fotografia, têm vidas completamente diferentes na exposição e no livro. E acho que são meios diferentes. Mas a verdade é que, por exemplo, em 2013, isto é um trabalho da Marta Castelo, que tinha sido minha aluna numa pós-graduação, e que fez este livro muito interessante com uma série de restos de papéis de uma gráfica que ia fechar, e então ela aproveitou os papéis e manteve um rácio dos formatos originais do papel e fez impressões a partir das pilhas na verdade ela é escultora e é professora de escultura hoje em dia em Belas Artes, e portanto ela fotografou a pilha de papéis que existia como um bloco quase, portanto, escultórico, mas quase uma montanha, digamos, e depois imprime-os nos vários tipos de papéis que têm alterações de cor, variações dos formatos, ao formato que o próprio livro tem. E depois, este livro, portanto, é um livro dela, eu fui professora, apenas ajudei a orientar, digamos, não? E depois, mais tarde, o José Luís Neto, no Arquivo Municipal de Fotografia, convidou-a para expor ou para falar deste livro, e então eu e o José Luís ajudámos a montar a exposição que deu origem. Portanto, o livro primeiro começa por ser um livro e que depois desmontámo para se tornar uma exposição na série de exposições da biblioteca que o José Luís tem vindo a organizar, e que agora saiu um livro dos 15 anos, parece que é, já. Se não são 15, são muitos. É sobre este projeto. E, portanto, aqui é um exemplo de um livro, um trabalho que começa por funcionar em livro e que depois, ao desmontar o livro, ele acaba por ser também uma exposição. A pouco e pouco isto foi acontecendo, na verdade, com a Catarina, que foi a primeira exposição que eu fiz, também foi o primeiro livro em que eu tive relacionado, não é? E fez um catálogo, com a intenção de ser um catálogo, e que mostrava muito estas imagens das fotografias no espaço. E a seguir a isso... ainda não... Deixa eu ver qual era a primeira. Estamos aqui no formato de telefone, tem esta questão. Deixa eu ver, talvez... Não, talvez aqui. Ok. E portanto, esta questão de andar entre o objeto e a exposição, não é? O que é o livro, o que é a exposição. Aqui, por exemplo, foi um projeto da Câmara Foto. A Câmara Foto, em 2010, no Centenário da República, tinha feito tinha decidido retratar o país, não é? E com isso faz um projeto com a Fundação EDP, que se chama Diário da República, uma fotografia para cada dia do ano, não é? E estamos na altura, eles eram um coletivo de fotógrafos que tinham 14, 15 fotógrafos. E no ano seguinte percebe que com a crise económica vai ser impossível fazer um livro desse tamanho, e portanto decide fazer 10 zines. Cada fotógrafo passa a ter a possibilidade de escolher alguém com quem trabalhar, há um orçamento reduzido e implica que cada zine vai ter pelo menos 350 exemplares e tem, digamos, um curador para organizar. E eu vou organizar a convite do Guillaume Pazat. Fui fazer este projeto, que também foi uma experiência engraçada, porque eles davam-nos acesso a 3.000 imagens, que era o que eles tinham feito no espaço de um ano. Então, o que é que eles faziam? Em vez de fazerem todos os anos um livro, fotografavam no ano e no ano seguinte editavam. Que era a maneira de rentabilizar, porque era impossível haver dinheiro para tudo. E portanto, isto foi em 2012, e as fotografias são de 2012, um dos anos em que houve mais manifestações em Portugal, nos anos da Troika, e em 2013 estávamos a fazer a exposição. E portanto, eles davam-nos 3.000 imagens de cerca, acho que eles já eram 14 fotógrafos na altura, e nós podíamos escolher o que quiséssemos, mas tínhamos que fazer 350 exemplares, pagar um designer e pronto, e era a limitação com o dinheiro que havia que tínhamos.
E, quer dizer, passar de 3.000 para 1.000 não é difícil. De 1.000 para 500, 500 para 100. A partir daí a pessoa tem que começar a decidir o que é que vai fazer, porque o orçamento é muito limitado. E então tem que se delinear, e além disso, como éramos 10, e ninguém sabia o que é que o outro estava a fazer. Portanto, havia outras pessoas. Os Ghost fizeram uma edição, a Pauliana convidou os EP de cortes dos Pierre von Kleist, alguns dos próprios fotógrafos tinham convidado só outros curadores para trabalharem sobre o seu trabalho, e portanto nós nunca sabíamos o que é que ia ser. A minha foi a terceira zina a sair. Eu chamei-lhe Cândido, um pouco numa alusão a um dos poemas do Voltaire, sobre que o Cândido passa por Lisboa, e antes disso até o Voltaire tem um poema sobre o terremoto em Lisboa, e diz, então, mas o que é que Lisboa terá feito? Na altura na imprensa dizia-se que o marmoto que tinha havido, o terremoto de Lisboa, era, quer dizer, o que é que Portugal terá feito para merecer, não é? Esta ideia da culpa judaico-cristã, para merecer esta catástrofe, e o Voltaire insurge-se contra isso e diz, não, Portugal não fez nada, então o que é que Portugal fez de tão diferente de Paris e Londres, para que neste momento em Lisboa está-se a apanhar os escombros, a enterrar os mortos e tudo isto, e em Paris e Londres dança-se. Pronto, e portanto era fazer um paralelo entre isto e a questão toda da Troika e esta ideia dos países do sul da Europa, não é? Os apelidados de pigs e tudo isto, de uma maneira muito, muito livre e muito aberta. O livro não tem isto escrito, não é? Apenas tem o poema do Voltaire. E então eu fui escolher imagens de vários deles, e o que decidi fazer foi, em vez de as usar, neste caso, por exemplo, é uma imagem do interior, uma imagem do exterior, ambas são do Nelson Daires, e o interior é um interior que tinha sido recusado um apoio social, digamos, e a casa tem, apesar de estar absolutamente limpa e quase barroca nesta imagem, tem um ar bastante pobre, e o exterior é uma casa que se diz que se vende, e quando vemos o telefone, é um telefone de França, portanto as pessoas tinham imigrado para a França e tinham uma casa à venda em Portugal. E a ideia era, o livro funcionava como se fossem folhas A4, e que as folhas não estão coladas no meio, portanto estão soltas e são como se fosse um cartaz, e por isso a imagem aparece cortada a meio, e quando abrimos é que ao desdobrar pode-se separar. E isto faz com que as imagens criem uma fricção entre elas, não é? Esta separação, e portanto a ideia era exatamente essa, de suscitar mais interesse do que fazer uma imagem no formato fotojornalístico, normal, encaixada numa página. À esquerda aqui é uma manifestação no Porto, em que estava a haver uma performance. O interesse também nesta imagem era, além de documentar aquele ano com tantas manifestações, era como é que esta imagem parece que podia ser uma coisa nos anos 80 num país de leste, não é? É completamente atemporal. E à direita era um outdoor vazio numa autoestrada, numa estrada. Portanto, havia muitos outdoors vazios na altura, e antes há muito tempo que não víamos nada assim. Como é que tu, agora pergunto, como é que tu, este papel da edição, era uma coisa que também, sobre a qual gostava que tu falasses, há pontos de toque e de semelhança entre aquilo que é a curadoria de uma exposição, ou o pensamento à volta da forma como os objetos se organizam no espaço para construir um determinado discurso, e a forma como as imagens se organizam nas páginas de um livro para construir um determinado discurso também, não é? Como é que tu estabeleces esta relação entre as duas práticas? Eu acho que realmente são práticas diferentes, mas há pontos em comum, obviamente, porque aquilo que faz com que para mim, não é, esta publicação faça sentido, há uma corrente de ligações que, mesmo que sejam às vezes muito abstratas, outras vezes completamente pessoais, tem que fazer algum sentido esta relação. Neste caso, por exemplo, eu expus este livro no lançamento, abrindo só, da mesma maneira que o outro livro do papel, portanto, expondo em cima da mesa, e abrindo e criando essa conexão. As imagens, na verdade, entre elas não tinham muita relação, diretamente. Mas eu estou a propor uma relação, e esse contraste que existe é exatamente o contraste que também se pretendia. Não se pretendia fazer um livro de paisagens bucólicas, não é? Pretendia-se mostrar a realidade que o país vivia na altura, e portanto era esse contraste que eu também queria mostrar. E depois este formato tem esta coisa das folhas que podem cair todas ao chão e ficam soltas, mas na verdade podem reorganizar-se de outra forma, mas há um índice para se a pessoa quiser voltar a seguir, mas também não é obrigatório, pode ter essa liberdade. Ou seja, o leitor, vamos chamar de leitor, neste caso, poderia construir a sua própria história a partir da relação entre as imagens. Uma nova história, exato. Eu tenho alguma dificuldade com as exposições de livros, que adoro, na verdade, porque nos dão informação e material e que estamos a conhecer outros livros, com a questão do livro na vitrine, não é? Como o livro na vitrine é sempre uma dificuldade. Depois, às vezes, há a questão por exemplo,
A Culturgest filmou aqueles livros todos da Lourdes Castro, pronto, isso dá acesso a ver muitos livros, obviamente não vamos lá pôr a mão, mas falta o toque que é essencial num livro que é de papel pronto, e que tem determinadas escolhas. Há sempre uma frustração nas exposições de livros, pronto, e portanto ou são livros comuns em que realmente as pessoas podemos pôr em cima da mesa e a pessoa pode ter acesso a ele, ou então há sempre uma mediação, não é? Ou o digital, de teres que passar o dedo no ecrã digital, que também é uma coisa sempre estranha, mas que muitas vezes é a única hipótese, quer dizer, estamos a falar de um relicário. Sim, um livro de horas do século XVI. Não podes estar a pôr essa hipótese. Pronto, e portanto há sempre aqui uma questão dúbia em relação às exposições de livros, que eu acho que é sempre, ou tu consegues desmontar de alguma maneira o livro, ou reparti-lo entre fotografias e parte de mesa, ou então é sempre uma coisa difícil mas há muitos exemplos de exposições que resultam bem. Por exemplo, a Batia Souters para a Culturgest no Porto, que é um objeto, uma exposição incrível, não é? De impressões de grande formato e de pequena resolução, diretamente na parede, num edifício que tem um impacto tão grande de mármores, daquele peso institucional, não é? De um banco, e que depois resulta num livro incrível também, que tem tudo a ver com a paginação que os designers conseguem fazer, a alteração muito subtil das margens em cada página e de como aquelas imagens que aparentemente são todas de supostamente má resolução e imagens, paisagens aéreas, coisas preto e branco, tiradas da internet, tiradas de livros, quase como fotocópias, e como aquilo consegue ganhar um ritmo e uma continuidade, uma narrativa e uma linha que funciona perfeitamente. Mas são duas coisas diferentes, não é? Têm uma lógica de alguma forma em comum, mas as sequências e tudo isso são dois objetos diferentes, a exposição e o livro. Sobretudo porque implicam, não é? Experiências diferentes do ponto de vista da relação física. Também, pois é. Então, e agora podemos avançar para... Se calhar uma edição da Steto, como essa do Rui, que também deu uma... São 3 livros da Câmara Foto. E... Depois a Steto também a pouco e pouco fez algumas coedições antes. Algumas coedições, na verdade é por uma questão económica, é complicado. É complicado fazer edições constantemente, mas pronto, pontualmente fizemos alguma, e esta, por exemplo, com o Rui Dias Monteiro. Isto foi uma exposição que por acaso o Rui ia fazer com a Maria do Mar Fazenda, e isto foi fizeram a cores. Ele tinha um projeto, uma secção, que eram todas a preto e branco. Ele disse, mas eu não quero misturar estas fotografias, e às tantas acabou por pensar, olha, porque é que não faço um livro? E então fez um livro, uma risografia. E portanto a exposição era uma exposição a cores, e havia um livro que estava em cima de uma mesa que se podia ver, preto e branco, feito em risografia, e portanto foi uma das primeiras edições. Ou seja, o formato de livro aparece para solucionar aquele corpo de trabalho. Exato. E era uma maneira de mostrar aquele corpo de trabalho que não tinha uma relação direta com o outro trabalho a cores, e portanto era um bocado também a relação dele mais com a cidade. E portanto também havia toda uma coisa que a questão dos papéis e que o riso dava, esta plasticidade que podia haver ali, não é? Que na facilidade de ter um objeto mais pequeno e onde isto funcionava tão bem, e tirar partido deste grão da imagem na risografia, que é uma impressão de baixo custo, mas que tem esse lado que plasticamente pode tirar muito partido. E depois, não sei se temos aqui mais alguma imagem destas, se calhar não. Essa em baixo. Temos esta. Este, por exemplo, acho que é no Jardim da Gulbenkian. E de repente fica uma coisa completamente quase abstrata, não é? E depois, mais tarde, acabámos de fazer uma outra edição com ele, que é um facsímile de um livro de artista, que se chama Cidade Cinza, e que ele tinha estado no Brasil, e quando voltou, de repente, chega a Lisboa e encontra uma série de objetos no chão, papéis, pequenas notas, coisas escritas na parede, e então esta distância dá-lhe vontade de fotografar isso. Eu acho que temos mais uma imagem para se ver. Então este é um facsímile de um livro de artista original dele, que eu penso que acabou por ser vendido à Gulbenkian, e portanto este facsímile que fizemos é feito em papel como o original era, em papel de arquiteto, translúcido. O que acontece é que
como isso, portanto, no original, a parte de trás de uma fotografia é um papel branco. Aqui não, e então criam-se uma série de camadas na leitura que se pode fazer e, no fundo, é um bocado como a própria cidade que tem estas várias camadas, estes vários papéis. Há uma transparência e ele faz um jogo também entre o texto que os papéis têm, os desenhos que ele acrescenta e os textos que ele acrescenta. A própria fita cola foi digitalizada para manter o tom castanho, tudo igual do original. E, portanto, criou-se um outro livro de artista em facsímile. E, portanto, foi assim também uma experiência interessante em termos técnicos de como é que se faz uma impressão com alguma qualidade, mas sendo uma outra versão, que não o original. Nesta altura vocês já estavam no espaço de Alvalade? Não. Nesta altura, sim. Isto já foi lançado em 2017 com o boom do este espaço. Exato. Em 2017, com o boom dos Airbnbs e dos preços das casas, o ateliê de arquitetos subiram-lhes a renda, acho que para o dobro, quase, no bairro alto, e portanto tivemos que sair. Ainda estivemos ali 2 meses numa loja emprestada também no bairro alto, que foi a primeira vez que tínhamos estado assim na rua, que também estava à espera do processo para ir para obras, e depois acabámos por ir para Alvalade, partilhávamos o espaço com a 1 para 1, da arquiteta Filipa Junqueira, que tinha sido quem tinha desenhado este espaço todo, e que o 1 para 1 era um projeto de design de autor português, e portanto partilhávamos, tínhamos uns objetos sempre lindos ali à nossa volta, e nós entrávamos com a parte dos livros, e pronto, e foi assim uma simbiose que funcionou bastante bem. E portanto era um espaço muito bonito e que tinha ali à volta também toda uma outra contexto, não é? Porque era na mesma rua da Appleton e havia as outras galerias, a Vera Cortês e o Malulique, tudo isso. Exatamente, e portanto tudo isso acabava por potenciar a vinda das pessoas e portanto fazíamos todos os eventos nos mesmos dias, fazíamos, pronto, tinha ali uma conjugação que funcionava muito bem. E que só parou porque, em termos práticos, veio o Covid e, portanto, tivemos que ficar fechados não sei quantos meses e os senhorios também nem sempre querem flexibilizar nestas coisas e, pronto, e, portanto, não era possível manter lá a loja, portanto, andámos ali outra vez um bocadinho... Mas aqui já faziam vários eventos, lançamentos, conversas, não é? Sim, na verdade no bairro Alto também fazíamos, só que aqui tínhamos contra para a rua, tínhamos outra visibilidade e também já tinha passado mais tempo, já era mais fácil de... Esta é outra vista. Tínhamos estas fotografias muito grandes da Patrícia Almeida em cima das estantes, o pé direito era muito maior, portanto havia todo um outro contexto. As estantes, na verdade, vão sendo as mesmas desde o princípio, só que se vão acrescentando. O espólio vai crescendo. O espólio vai crescendo e vão-se acrescentando. E pronto, parece que renascem em cada sítio onde estão. Outra coedição que fizemos depois foi com este livro da tese da Sandra Vieira Jurgens, que era sobre espaços alternativos em Portugal, e pronto, havia assim uma ideia, ela queria fazer um livro, tem sempre esta dificuldade, não é? Como é que se arranja dinheiro, parceiros, tudo isto, e acabámos por ser 3 entidades que nos juntámos, em Trânsito de Paulo Mendes, a STET, a Sistema Solar e a própria Sandra, e acabou por se fazer pronto, este objeto também curioso, que trouxe aqui e aqui neste caso, sei lá, o meu trabalho é mais uma coisa de, pronto, por um lado é facilitar o poder fazer-se uma edição que se calhar se não nos conjugássemos esforços não conseguiríamos, mas por outro lado é mais um bocadinho uma produção editorial. Estávamos a ver isto, ela escolheu esta cor para a capa e de repente olhamos para dentro e isto é uma tese, como é que se vai fazer isto? Mas, olha, se pudéssemos a tinta azul, vamos experimentar por uma tese em azul, e de repente com o laranja da capa aquilo tudo batia certo e acabava por ganhar uma vivacidade e uma forma de ler até as imagens eram reproduzidas nesse azul. Ficava tudo em azul, exato. Então de repente, pronto, às vezes basta uma pequena coisa e, portanto, é uma tese esgotada hoje em dia. Exato. E foi um objeto também que resultou bem dentro. Depois, mais, o que é que temos aqui mais de imagens? Aqui uma das outras facetas que temos sempre que ter de fazer são sempre muitas feiras e muitos eventos. Esta é uma outra feira que não é no contexto da fotografia, que é a Drawing Room, que é uma feira que temos feito desde 2018, tenho a impressão, na Sociedade Nacional de Belas Artes. E que portanto, temos a secção editorial dentro de uma feira de desenho em Lisboa. E isto é uma feira que vem com uma base de Espanha e que tem funcionado muito bem sempre aqui na Sociedade Nacional de Belas Artes e acaba por ser um sítio muito central, mesmo em frente da Cinemateca.
E, portanto, é uma feira que tem uma escala muito humana, é pequenina, não é? É a Associação de Belas Artes só, e, portanto, acaba por funcionar... Uma feira dedicada à produção, não é? Em papel. Em papel. Desenho, sobretudo, Exato. mas trabalhos em papel, portanto, é um público também específico que se interessa por este tipo de objetos e que também tem uma apetência pelas publicações e pelas edições especiais. Exato, e tem sido muito bom para convidar uma série de outras editoras e de livrarias para participarem. E, além disso, também editoras internacionais, muitos ciclos de conversas e apresentações. Isso tem funcionado muito bem, tem uma biblioteca antiga, que resulta muito bem criada um contexto também interessante para se fazer as conversas e realmente todos os anos temos mesmo muitas conversas e muitos lançamentos e isso tem sido também uma mais-valia, porque realmente aquele espaço congrega uma série de coisas e está aberto à hora do almoço, por exemplo, e portanto traz realmente muito público. Os 5 dias que abre todos os anos. E agora, se calhar podemos passar para o vosso novo... Entretanto, então, o ano passado, não é? Acabámos por chegar ao espaço novo, em Arroios agora, e este espaço já é um espaço em que a sala, portanto, já é toda ocupada pela STED, já temos mais estantes, temos montra para a rua e temos armazém lá dentro, que era uma coisa que nunca tínhamos tido, tínhamos sempre que alugar um espacinho para ter armazém fora da STED. E pronto, e de repente aqui passou a haver uma outra vivência do espaço, dá para fazer também mais eventos e tem funcionado bastante bem desde dezembro do ano passado que estamos lá. Eu achei muito curioso, quando estive com os meus alunos lá na STED, numa aula, achei muito curioso contar alguns episódios de relação com a comunidade, especificamente ali naquele sítio, que é diferente dos outros lugares por onde a STED... É sempre uma dúvida, não é? Uma pessoa nunca sabe esta ideia dos públicos, não é? Não há um público, há muitos públicos diferentes. E então ali na zona não fazíamos ideia como é que ia ser, houve uma galeria à montanha, que não era bem uma galeria, era um espaço de exposições, e que entretanto já fechou, e portanto não há nada assim muito perto. Há umas livrarias, umas ruas abaixo, não há nada ali ao lado num contexto cultural específico. Felizmente a Flur mudou-se dali ao pé do Lux para o mercado de Arroios, e isso trouxe, eles próprios também sentem, trouxe um público mais ali da zona, e que varia um pouco, para o público que ia lá abaixo de Santa Apolónia, e nós também sentimos que o público ali na zona é mais novo do que o público se calhar que vive em Alvalade, e que é um público que se calhar tendo menos poder de compra tem muito mais interesse nos livros, porque as pessoas chegam e dizem, que engraçado uma livraria aqui, mas isto são livros diferentes, e as pessoas não têm medo de mexer nos livros. Eu em Alvalade sentia muito com os meus vizinhos, que não é as pessoas das galerias, obviamente, não é? Mas as pessoas que viviam lá, que chegavam lá, achavam engraçado e tal, então tem livro, também é uma livraria, e perguntavam, a primeira coisa tem Fernando Pessoa? E eu dizia, não, temos livros de artista, E as pessoas, como não conheciam os livros, ficavam congelados e não conseguiam ter uma relação com os livros. E aqui tem o efeito contrário, as pessoas têm curiosidade em ir conhecer. Depois há muitos estrangeiros também a viver ali, turistas menos, mas alguns, mas acima de tudo há pessoas que vivem cá e que é isso, há uma média etária de 30 e tal anos muito curiosa, que tem sido bom. Tu falaste na altura até na possibilidade que já pensaram, não é? Nessa possibilidade de começar a pensar em eventos específicos ali de ligação com a comunidade. Tu até me falaste que tinha havido o caso de terem ido perguntar-vos se tinham livros para aprender português. É verdade, isso acontece muito, isso tem acontecido mesmo. As pessoas veem livros e pensam, livros de livraria, pronto, e portanto vêm na montra e batem-nos à porta e perguntam, tem dicionários e livros para aprender português? Portanto, Arroios é a Junta de Freguesia de Lisboa que tem a maior variedade de nacionalidades. E, portanto, isso é muito interessante ali. Há uma coexistência muito pacífica e muito boa com pessoas do mundo inteiro e realmente aparecem destes estudantes ucranianos. Não é? Não para a internet como uma possibilidade de aprender português, mas para uma livraria como uma necessidade, exatamente. Isso tem sido curioso. Sim, eu já pensei como é que eu posso realmente arranjar um livro que possa ajudar aquelas pessoas, não é? Que não seja exatamente isto, mas que possa ser útil. Outro nível, pronto, é um exercício que ainda estamos a desenvolver. E a nível da edição, quando eu digo edição agora, publicação, não é? A STET tem, como tu já mostraste, já falámos e mostramos, alguns casos de co-edições, não é? Ajudar a publicar, mediar processos na tentativa de se conseguir produzir o objeto. Tu
Crês que, no caso da fotografia, o livro é o formato, o meio, o território mais... que privilegia melhor a relação com a fotografia? É o território clássico, não é? A fotografia aparece primeiro em livro do que em exposição, não é? Na sua tradição. Depois tem a relação toda com a imprensa, com os jornais, com tudo isso. Agora, eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que a fotografia funciona muito bem em papel e depois o papel... Porque há puristas, não é? Nesse sentido que ainda valorizam absolutamente essa relação da fotografia com o livro íntima, eu e o livro. A tua relação é diferente com o livro do que é com uma exposição. Uma exposição acaba e nós temos uma experiência incrível e ainda bem que podemos partilhá-la, não é? Mas não a levamos para casa a maior parte das pessoas, pelo menos não a leva para casa. E é essa ideia também de perceber as imagens, não é? Eu acho que o livro também tem este fetiche, não é? Este fetiche das pessoas quererem levar, pronto, não é? Temos aqui, é normal, eu também o tenho. Mas é uma relação realmente diferente. A pessoa pode estar ao colo com o livro, agora não quero e volto mais tarde, zango-me com ele ou volto até ele. Posso voltar, posso dar-lhe a alguém, pronto, há toda uma proximidade que é realmente outra coisa. E depois, a relação com os livros também é um bocadinho diferente. Portanto, em termos de curadoria, eu acho que a curadoria, neste contexto, funciona a vários níveis. E acaba, não é só... Portanto, há a questão de se poder fazer uma exposição com livros, não é? Pronto. Mas, por exemplo, cada vez que eu faço um evento na livraria, eu tento juntar à volta daquele livro que está a ser lançado outros livros que eu diria que são de boa vizinhança. Que tu promoves que eu uma acho relação que tem possível. Exatamente. E às vezes é uma relação absolutamente abstrata e que só se passa na minha cabeça e eu não digo nada ao artista e o artista às vezes acha que engraçado foste buscar isto, que era a mesma coisa. E outras vezes nem conhece, ou pronto. E também peço ao artista para me dar algum input e dizer, olha, e a ti o que é que te interessa do que eu tenho aqui? Algo, às vezes uma coisa que nunca me passou pela cabeça e que a pessoa tem interesse e se calhar basta dizer isso para eu pensar noutro livro. Portanto, a curadoria não é só a escolha dos próprios livros que eu tenho na livraria, que de alguma maneira acaba por ser uma seleção, não é? Mas também este tipo de relações que se estabelecem, porque aquilo que a Amazon faz com a questão digital das sugestões, não é? Se gostou disto, também vai gostar daquilo, todos nós temos isso, não é? E enquanto livreiro é muito esse o meu papel, é pensar, olha, se te interessa isto, se calhar também vai interessar aquilo. Ou não, pronto, a pessoa pode me dizer, eu às vezes eu tenho uma teoria de que eu mostro 3 livros diferentes ao público, e conforme as reações eu digo, então vai gostar daquilo. Pronto, às vezes falha, mas muitas vezes funciona. Quando não se conhece uma pessoa de lado nenhum, não é? Tem que se atirar um bocadinho o barro à parede e perceber. E há pessoas que não gostam de nada também, pronto. E há outras que ficam interessadas logo em alguma coisa. Mas essa relação é importante e de alguma maneira é um exercício da própria curadoria que também para mim é muito curioso. Que é... Portanto, esses momentos também servem para tu própria testar essas tuas intuições e essas possibilidades. Não, quando alguém entra na livraria, automaticamente eu tenho que estar em estado de vamos lá ver o que é que pode interessar. Às vezes as pessoas dizem, a pessoa também não quer ser chateada, eu também deixo estar, também não interfiro. Mas se a pessoa gosta de conhecer um pouco mais do que está ali, tento encontrar ali um ponto comum. E a verdade é que penso que isso faz parte tanto do papel de livreira, que é uma coisa que se cá sentimos falta nas grandes superfícies e na relação que as pessoas têm com os livros a níveis completamente diferentes, porque isto acontecia antes com o livreiro de literatura, não é só com a questão das artes plásticas. Sim, porque quando pensamos na ideia da promoção daqueles objetos, é nesse sentido, não é? Os responsáveis pelas livrarias tinham exatamente esse papel, ou pelas lojas de discos. Exato. Não é? Recomendar-te ou mostrar-te coisas que tu nunca ouviste, que nunca leste, que nunca... Ter esse papel de perceber, de ir ao encontro daquilo que são as tuas, também os teus interesses, as tuas expectativas e de fazer um acompanhamento quase para a vida toda. Clientes para a vida toda é o que se quer, mas por outro lado, isso também é um bocadinho o meu papel. Quando eu sou convidada para dar aulas, normalmente é para dar aulas sobre livros de fotografia. E muitas vezes são cursos de fotografia, ou cursos de fazer um livro de fotografia, de repente eu sou convidada para dar 1 ou 2 aulas, e portanto a ideia no fundo é mostrar que há uma variedade enorme daquilo que se chama que é um livro de fotografia. E na verdade não é só um livro de fotografia. Às vezes há fotógrafos que têm muito mais interesse num livro qualquer que se cá tem a ver com literatura, ou que tem a ver com um artista, ou que tem a ver, ou que se o processo deles tem mais a ver com isso até do que um livro de fotografia. E então é um bocadinho mostrar essa variedade e essas outras opções que às vezes vão de formatos, de materiais, de tipos de impressões, até falar da narrativa, da paginação, de coisas mais práticas do dia-a-dia, do formato mais comum de livro. Portanto, uma parte das aulas que eu tenho dado tem sempre a ver com isso. E é curioso que também, em contextos diferentes, porque às vezes podem ser alunos de design
Então os alunos de design estão muito mais preocupados com uma certa materialidade e com um tipo da maneira como colocam as imagens naquele objeto, ou pode ser fotógrafos mesmo que têm o seu trabalho e que querem encontrar uma forma mais técnica de como é que eu faço esta sequência, como é que eu uso estes papéis, como é que faço, onde é que se faz a impressão, ou como no outro dia fizemos com alunos de curadoria que realmente, pronto, estiveram super interessados a pensar, não é? Com esta relação, o que é um livro, o que é um catálogo, o que é um livro de artista, como é que isto tudo pode ligar e como é que se pode pensar isto numa escala muito mais vasta, não é? Este desdobrar do livro em vários objetos e em várias, como a caixa, estávamos a falar da Ledom, ou como um póster que de repente se transforma noutra coisa, pronto, todas essas inúmeras variedades que o livro nos dá de possibilidades. Olha, então como a nossa conversa já vai avançada, se calhar agora pedia-te que falasses daquele projeto que está a ser desenvolvido, que não está ainda publicado, mas que tens estado a desenvolver como... Então, eu estou ligado a um projeto com mais 3 pessoas, que são a Susana Lourenço Marques, o David Guignot, da Ghost e o José Luís Neves, em que fizemos uma investigação sobre livros de fotografia em Portugal, desde a Revolução do 25 de Abril até 2015, mais ou menos. E, portanto, iremos lançar esse livro, em princípio, no primeiro trimestre do próximo ano, que por inúmeros atrasos com as questões todas técnicas que tem havido este ano, com a guerra, com os papéis, com os transportes, com tudo isso, acabou primeiro com o Covid e depois com este lado, acabou por se atrasar um bocadinho, mas tem sido uma investigação que estamos a fazer já há mais de um ano. Inicialmente cada um na sua casa e online e não sei o quê, porque não podíamos estar juntos, foi durante o Covid que ganhámos o apoio da DG Artes, mas que tem sido um projeto incrível e que esperemos que esteja cá fora brevemente para se poder... É um começo, não é? Nestas coisas são sempre... Nunca temos escala económica para poder fazer todos os livros que queríamos, portanto é sempre um começo que se tem que fazer. Exato, nunca é possível e portanto é sempre um começo e é começar numa ponta e pronto, e há-de-se seguir de outras formas depois, mas é um início do pensar sobre esta tipologia de livros tão particular. Já agora, gostava de só mostrar uma outra edição que fizemos o ano passado. O ano passado, durante o centenário, era o centenário do Ernesto Sousa, e então em conversa com a Isabela Alves eu tinha-lhe dito que gostava muito de voltar a editar o cartaz do A, da Alegria, a coisa mais séria da vida, com a frase do Almada Negreiros, que tinha sido feita para o Almada, o nome de guerra, desenhada pelo Carlos Gentilhomem e feita com o Ernesto Sousa em 71, e com o evento do centenário do Ernesto, ano passado reeditámos em conjunto com a Galeria Diferença esta serigrafia, e que continua a ser uma frase super importante e super presente, não é, hoje em dia, e acaba por ser é curioso que é o objeto que nós temos que tem mais impacto no Instagram, por exemplo. Os livros que eu ponho têm relativo impacto, mas o cartaz, pessoas que nunca ouviram falar da STET continuam a reagir, o que mostra como continua completamente contemporâneo. A todos os títulos, foi absolutamente bem desenhado, quer dizer, não é? Na altura teve um impacto gigante e continua a ter. Portanto, a possibilidade também de voltar a reedições de coisas que se tornaram raras ou que escutaram, não é? Também é uma possibilidade, sim. E sim, tem sido uma tentativa, não é? De encontrar coisas que façam sentido e que lá está, e que se consiga conjugar uma versão económica, não é? Que não seja uma coisa que nos arruine, mas que ao mesmo tempo, e foi muito bonito também fazermos isto com a Diferença, que tinha sido quem tinha feito originalmente também, com o Ernesto, não foi editado com a Diferença, mas com a colaboração enorme, não é? Que o Ernesto teve, e portanto foi sempre interessante de pensar nisto em conjunto e atualizar, não é? E até era uma coisa que gostávamos de fazer, era fazer um género de um libreto sobre a história deste cartaz, porque nesta época acontecem vários cartazes que reproduzem com esta letra, o A, em várias tipologias, e é curioso, e era um objeto que gostávamos de fazer para uma próxima edição. Queres falar sobre mais algum projeto que esteja em mãos, ou sobre, para o futuro, alguma outra coisa em que estejas a trabalhar? Não tenho assim nada muito específico para falar. Há aquela coisa, tens uma exposição de sonho.
Tens? Sabes? Quando o Chari e a André fizeram aquelas entrevistas, pronto, e eu disse que gostava muito de fazer uma exposição com a Bhatia Suter. Na verdade, acho que gostava de fazer uma publicação mais do que uma exposição. Sim, acho que era uma... Gostava que a Bhatia Suter viesse à Steta e escolhesse livros para montar como ela quisesse. Mas por acaso há um projeto que posso falar, porque é uma coisa que não é um projeto só da STEP, portanto não implica mais nada, que é, eu gostava de passar a ter, tenho que organizar a coisa de, portanto já voltámos a ter eventos mais regularmente, o pós-Covid, não é? Pouco e pouco voltámos a abrir e a conseguir ter isso de uma forma mais regular, que era ter um convidado numa estante. Portanto, escolher alguém que organiza aquela prateleira todos os meses. Pronto, alguém que durante um mês vai escolher uma série de livros, pronto, então fazer uma curadoria de prateleira, digamos assim. Que é uma coisa que podia ser engraçado começar a convidar ou curadores, ou artistas, ou pessoas, pronto, e começar a pouco e pouco a também chamar outras pessoas para fazer essa gestos seleção. autorais em relação a essas seleções. Porque, na verdade, uma livraria é aquilo que nós quisermos que ela seja, não é? E eu, às vezes, tenho ainda muitos livros encaixotados e tenho uma estante nova. E a forma como nós organizamos os livros... Tem pessoal para todas as pessoas, não é? Absolutamente. Isso também é muito interessante. No outro dia, como eu te contei, tivemos uma artista de Hong Kong a apresentar um livro que se chama Dictionary Stories e ela contava-nos como é que se organizam os dicionários na China, não é? E é completamente diferente e, portanto, só isso já dá uma maneira de pensar diferente e já cria uma montagem de uma prateleira, digamos. É interessante e, portanto, esse é um projeto que eu gostava de continuar, que é uma coisa que tenho pensado, mas que na verdade ainda não foi para a frente, porque andávamos sempre assim, fazemos eventos, não fazemos, e pronto, agora esperemos que, mesmo que haja gripes e que coisas que continuamos a ter, que seja possível. Sim, efetuar. Muito bem, Filipa, obrigada pela tua generosa participação nesta conversa e obrigada a vocês também por terem estado presentes e a ouvir. Não sei se tem alguma pergunta. Não? Eu tenho uma muito curtinha. Então vá. Pronto, eu conheci a Filipa digamos noutras... No século passado. Noutras vidas. Não sei se é um ponto legítimo, mas até que ponto a tua prática artística, a tua ex-prática artística ainda de alguma forma influencia as tuas decisões? Eu acho que sim, porque influencia quando as pessoas dizem, mas é uma livraria só de fotografia. Não é uma livraria só de fotografia. A minha formação não foi de fotografia. E portanto, a minha formação influencia os meus gostos. E eu tenho se calhar é um problema mais do que uma coisa boa, que é interesso-me por muitas coisas, não é? E portanto, tanto posso ter um livro de escultura que eu acho que tem tudo a ver, ou como estávamos a falar há bocado, achar que muita coisa tem... O desenho está em praticamente tudo. E, portanto, há muitas coisas quando vou para uma feira de desenho. Mas eu para uma feira de desenho não levo só livros de desenho, levo umas coisas que são muito mais abrangentes e que o ato de desenhar acontece em inúmeras situações. E portanto, esse lado acho que acaba por acontecer sempre e acho que vem do meu interesse nas artes plásticas, sim. Que vem desse lado, sim. E quando estava em artes plásticas já tinha interesse em fotografia, já comprava livros de fotografia também. Portanto, essa abertura é uma coisa que eu acho que se nota muito na STEP, essa abrangência de áreas, que cruza também com alguma teoria ligada à imagem, com várias áreas, com algumas editoras independentes portuguesas, por exemplo, de literatura, que também chamam artistas para fazer algumas coisas com eles. Portanto, não sendo uma livraria de literatura pontualmente, há situações, há meia dúzia de editoras que fazem parte e que não são propriamente editoras de arte, e portanto esse cruzamento acaba por acontecer sempre, é inevitável essa relação. Muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Ok. Então, obrigada a todos por estarem a ouvir também aqui em direto. Obrigada, Filipa. E vemo-nos daqui a um mês, provavelmente com um novo convidado aqui em direto. Obrigada. 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 Boa noite.